Bom dia, gente! Reino Unido enfrentando graves problemas no abastecimento de gasolina e diesel. Vocês já devem estar sabendo disso, mas sobre ninguém fala é que a Alemanha, parte da Europa, se encontra praticamente na mesma situação. Ou pode chegar a essa situação melhor ainda. Durante dias houve longas filas nos postos de gasolina na Inglaterra devido à falta de combustível. Muitos de vocês devem ter visto também nos jornais essas filas enormes, principalmente em Londres, né? E o governo de Londres está enviando o exército, gente, o exército para abastecer os postos de gasolina. O Reino Unido chegou numa situação que eles até têm que agora pedir ao exército entregar o combustível. Que planejamento desse governo é esse? Coisas assim não acontecem de uma hora para outra. Normalmente dá para se perceber já no horizonte que pode chegar a isso e aquilo. E tem também pessoas que avisam, né? Mas tem governos, muitos líderes nossos, que simplesmente não ouvem as pessoas certas, né? E aí chega numa situação dessa e pode levar um país num caos total. Até gente, um país europeu, né? Quem sempre pensava, achava que isso acontece só nos países de terceiro mundo, nos países em desenvolvimento. Não, gente. Isso agora também já acontece nos países industrializados. Os países chamados os primeiro mundo. Exatamente. Os soldados devem substituir os motoristas de caminhão que estão desaparecidos como resultado da pandemia e do Brexit no Reino Unido. O Reino Unido tem falta de 100 mil motoristas de caminhão qualificados após dezenas de milhares retornarem à União Europeia durante o Brexit. De 40 mil exames de motoristas de caminhão foram suspensos devido à pandemia do vírus. Então, além do jeito que a Inglaterra deixou a União Europeia e mandou muitos para fora do Reino Unido por serem estrangeiros, muitos deixaram também o país, né? Porque ninguém sabia bem como ia continuar. E além disso, com a pandemia ano passado, mais de 40 mil caminhoneiros tinham que renovar, vocês conhecem isso do Brasil, né? Renovar a licença de motorista e por causa da pandemia eles não fizeram, gente. E agora, logicamente, essas pessoas, ou boa parte, grande parte dessas pessoas, não pode mais dirigir porque não tem a licença em dia. Que absurdo é esse? É isso que eu sempre digo nos vídeos, que as consequências, sobre as consequências ninguém fala. Essas vão aparecendo agora, daqui para frente. Passo em passo a gente vê as consequências dessas restrições absurdas que foram tomadas ano passado. E vai levar boa parte do mundo no abismo. Pode deixar acontecer, pode ficar na poltrona assistindo e vai atingir bilhões de pessoas, né, gente? Bilhões de pessoas. O governo de Londres afirmou ter mobilizado os militares britânicos para fornecer alívio na crise de combustível em todo o país, de acordo com relatos da mídia. Entretanto, o exército ainda, claro, precisa de alguns dias de aviso prévio, disse o ministro da Economia. Acho que nos próximos dias os soldados serão vistos ao volante de caminhões de combustível. Os últimos dias têm sido difíceis.
As filas ainda são vistas, mas acho que a situação está se estabilizando gradualmente. Gradualmente. Estamos trazendo combustível para os postos de abastecimento. É lógico. De repente o governo pede ao exército, né, tomar o lugar dos motoristas que faltam, né? E o exército, logicamente, tem que se organizar primeiro, né? Além disso, os soldados têm que saber para onde ir, de onde buscar, etc. Né? Isso não é tão fácil assim de chamar simples. Isso demora dias, né? E no início da semana já falaram, a situação vai se estabilizar. Mas vai ter outra coisa que já vou informar vocês. O governo britânico havia ordenado o envio dos militares para entregar combustíveis aos postos de gasolina. Foi noticiado pela mídia na segunda-feira. De acordo com fontes governamentais, há combustível suficiente no Reino Unido. Mas, como resultado da pandemia de Brexit e Corona, há uma escassez de dezenas de milhares de motoristas para fornecer gasolina e diesel. Problemas maciços de abastecimento também estão ocorrendo no momento, com longas filas se formando nos postos de gasolina britânicos. Para remediar a situação, o governo decidiu, no fim de semana, conceder a facilitação temporária de vistos para motoristas e outros trabalhadores qualificados no exterior, né? Vistos prolongados, conseguindo vistos mais fáceis, mas apenas para 5 mil motoristas, gente. O primeiro-ministro britânico, o atual palhaço do Reino Unido, que realmente, olha, me parece, não sei, será que são tão burros assim ou se isso é tudo planejado? Eu não posso entender isso, como pode um governo agir dessa maneira. Mas isso a gente vê em muitos governos aqui dentro da Europa, né? Que os atuais governos, não sei se eles têm um plano ou se realmente estão completamente fora de si. O primeiro-ministro britânico Johnson tentou tranquilizar os motoristas britânicos na terça-feira. Podemos ver lentamente a situação melhorar. É, claro, né? Lentamente, para não criar pânico, né? Mas já vou dizer para vocês que outra notícia saiu ontem, que talvez uns e outros também de vocês. De acordo com outro relatório, alguns alemães que vivem no Reino Unido, centenas, milhares de alemães que vivem no Reino Unido com cartas de condução mais antigas receberam correio do governo britânico devido à escassez aguda de motoristas de caminhão. Milhares de alemães no país que obtiveram suas cartas de condução antes de 1999 foram inscritos porque estão autorizados a dirigir caminhões menores. O Departamento de Transporte do Reino Unido disse que a carta tinha sido enviada, escutam só, a quase 1 milhão de pessoas com carteira de motorista de veículo pesado. Os motoristas com licenças alemãs emitidas antes de 1999 estão autorizados a conduzir pequenos caminhões com um peso máximo de 7.500 quilos sob certas condições. E o ministro britânico Johnson, o Boris, o nosso querido Boris, né, na terça-feira disse que a situação lentamente vai se acalmar. E agora estão pedindo para as pessoas alemãs que vivem no Reino Unido, por favor, vejam se vocês não podem ajudar a gente. Que, olha, nós estamos falando de um país, de um chamado primeiro mundo. Palhaçada, né, gente? Palhaçada. Vergonha na cara, gente. Vergonha. A escassez aguda de motoristas está atualmente tendo consequências drásticas na ilha. Longas filas estão se formando em frente aos postos, que ainda estão abertos, já que os navios tanque que podem fornecer muitos a tempo. As prateleiras dos supermercados também foram deixadas parcialmente vazias. Isso já vem vindo há meses, né, gente? Muitos
alguns vídeos nós já fizemos sobre o assunto. Durante a pandemia, muitos motoristas europeus ocidentais deixaram o país. Regras rígidas de entrada depois do Brexit garantem que muitos não retornem. Então a própria culpa fazer declarações do governo sem pensar adiante o que pode significar isso. Que burrice. O Boris também saiu de uma universidade, não sei de onde, bem, como muitos outros dos líderes, né? E não sei o que eles estudam ou são ensinados nessas universidades, mas eu acredito que isso só pode ter um plano. Enquanto isso, a Associação Automobilística Britânica adverte sobre o aumento dos preços dos combustíveis, mesmo após o fim da crise. Claro, crises sempre trazem aumentos, né? E a gente vive, ou entra, ou sai. Não, a gente só entra de uma crise em outra. A gente não sai das crises, né? Só vem uma a mais se juntando. Poderíamos ver preços mais altos no posto de gasolina, independentemente das atuais dificuldades de fornecimento, disse uma porta-voz, de acordo com a mídia. Assim, a Organização Automobilística no Reino Unido espera que os preços aumentem o equivalente a 10 centavos de euro ao litro de gasolina premium no futuro próximo. 10 centavos deve se tornar mais ou menos entre 6, 7, 8%. Eu não sei bem os preços de lá, mas provavelmente deve estar mais ou menos isso. Um pequeno aumento de 6 a 8%. Isso não mostra o fim, né, gente? Isso é só o início. Isso quer dizer o que, gente? Tudo que é transportado vai ter que aumentar também. E nós vamos ter uma hiperinflação aqui no Euroland. Se vocês conhecem o canal nosso aqui, nós já falamos ano retrasado sobre uma recessão, inflação e hiperinflação. Se vocês estão querendo saber o que eu falei naquele vídeo, faz um bom tempo atrás, vocês têm que procurar no canal, mas a gente já alertou. E justamente isso que vem acontecendo agora. Gente, a pandemia só gravou isso que já estava no horizonte para perceber se a gente observa as coisas. Gente, para vocês, um ótimo domingo. Passem bem. Continuam firmes, gente. Nós vamos também conseguir passar por esse obstáculo. Um grande abraço e até mais.